Olá, bom dia. Estamos aqui para apresentar para vocês a nossa videoaula. O nosso grupo é composto por Isabelle Cristina, José Alisson, Caroline Silva e José Aloísio, tendo como as docentes a Fernanda Soares e a Soraya Barbosa. Vamos lá para o vídeo? Para início da nossa apresentação, eu vou começar falando um pouco sobre o trauma crânioencefálico, conhecido também como TCE. O traumatismo crânioencefálico é qualquer lesão decorrente de um trauma externo, que geralmente tem como consequência alterações anatômicas do crânio, como fratura ou laceração do couro cabeludo, bem como o comprometimento funcional das meninges, encéfalo ou seus vasos, resultando em alterações cerebrais momentâneas ou permanentes, de natureza cognitiva ou funcional. Assim, o trauma crânioencefálico vai ser classificado em dois tipos. O traumatismo crânioencefálico fechado, onde a calota craniana vai permanecer íntegra, sendo resultado de acidentes com veículos motorizados e quedas que causam rápida aceleração e desaceleração da cabeça, como podemos observar na imagem ao lado. O outro tipo de classificação do TCE que vamos ver é o traumatismo crânioencefálico aberto. É uma lesão visível que resulta de ferimentos por arma de fogo ou acidentes que causam penetração no crânio e exposição da substância cerebral. Sendo assim, vamos ter algumas principais alterações, como déficits físicos, sensoriais, cognitivos e comportamentais. O diabetes mellitus é uma doença crônica que afeta aproximadamente 7,6% da população brasileira entre 30 e 69 anos. A hiperglicemia persistente, característica da doença, atinge de forma significativa os indivíduos, exigindo alterações importantes em seus estilos de vida. A diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de forma eficiente. O tipo 2 é mais comum em pessoas com idade superior a 40 anos, relacionando a fatores genéticos, sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão, tabagismo e hábitos alimentares inadequados. A longo prazo, a glicemia elevada pode causar sérios danos ao organismo. Entre as complicações, destacam-se lesões e placas nos vasos sanguíneos, que comprometem a oxigenação dos órgãos e aumentam o risco de infartos e AVCs. Outras consequências são retinopatia, danos à retina que levam à cegueira. Falência renal, sendo o diabetes uma das principais causas de indicação para hemodiálise no país. Neuropatia periférica, comprometimento dos nervos que influencia na sensibilidade. E amputações, devido a feridas não perceptíveis na pele, capazes de evoluir para a gangrena, devendo-se ter cuidado redobrado com o pé diabético. Acredita-se que os elevados níveis glicêmicos sejam capazes de causar lesões nos nervos autônomos da bexiga, prejudicando o mecanismo de enchimento e esvaziamento vesical. Além disso, a glicosúria pode causar um aumento na frequência urinária, agravando ainda mais o quadro de incontinência urinária neste grupo de pacientes. Hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos. Geralmente está associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de fatores de risco, como alcoolismo, obesidade e diabetes mellitus. Urge incontinência. Incontinência urinária. A Sociedade Internacional de Continência, ICS,
definiu mais recentemente a incontinência urinária como perda involuntária de urina, podendo ser classificada como incontinência urinária de esforço, hiperatividade vesical, também chamada de urge-incontinência ou incontinência urinária mista. A urge-incontinência caracteriza-se por perda involuntária de urina, associada ao forte desejo de urinar, estando ou não a bexiga cheia. É associada ao aumento de frequência miccional e noctúria, sendo as contrações involuntárias do músculo detrusor o causador dos sintomas. Dentre os fatores de risco ambientais, podemos citar idade avançada, prática de atividades físicas de alto impacto, grande paridade, obesidade, tabagismo e presença de algumas doenças crônicas, como diabetes mellitus. A incontinência urinária determina repercussões importantes nos aspectos físicos, mentais e sociais das pessoas incontinentes. Pode ter como consequência o afastamento social do indivíduo pelo constrangimento causado por esta doença. Entre as principais consequências relacionadas à saúde física, destacam-se a insuficiência renal, infecção do trato urinário, sepsemia, aumento do risco de quedas e fraturas, maceração da pele e formação de feridas. Fator higiênico, além da interferência na vida sexual, nas tarefas domésticas e no trabalho. A fisioterapia, como forma abrangente de tratamento, visa a prevenção e tratamento curativo da incontinência urinária por meio da educação da função miccional, informação a respeito do uso adequado da musculatura do assoalho pélvico, bem como o aprendizado de técnicas e exercícios para a aquisição do fortalecimento muscular. Agora nós temos os fármacos. O Guardenal, que esse medicamento é destinado à prevenção do aparecimento de convulsões de indivíduos com epilepsia. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central que causa convulsões ou ausência do paciente. E também esse medicamento ele é utilizado nas crises convulsivas de outras regiões, ou seja, de outras origens. Temos o Losartana, que é um medicamento que é destinado a pacientes com pressão alta, ou porque tem uma doença conhecida como insuficiência cardíaca, ou seja, é o enfraquecimento do coração. Este medicamento reduz o risco de derrame, que é o acidente vascular cerebral, ou de ataque cardíaco, que é o infarto do miocárdio. A insulina é utilizada como uma medicação para tratar a hiperglicemia. Isto inclui no diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, entre outras. Caso clínico integrado. Identificação: FBS, 43 anos, sexo feminino, 2 filhos de parto normal e trabalhava no comércio como vendedora. História da doença atual. A paciente relata que há 3 anos sofreu um acidente enquanto estava na garupa de uma motocicleta, resultando em uma perda temporária da consciência e fratura oblíqua no húmero do membro superior direito, no qual foi colocado pinos para fixação óssea, sendo diagnosticada com traumatismo crânioencefálico. A paciente apresenta fraqueza nos membros superiores e inferiores e tremores no membro inferior esquerdo em repouso. Em sua residência, se transfere com auxílio do andador, evitando andar em locais públicos por falta de segurança. Consequentemente, apresenta cansaço aos pequenos esforços, tosse produtiva com aspecto mucoide esbranquiçada e perde urina antes de chegar ao banheiro, fazendo uso constante de protetores. Queixa principal: perda de urina, muito cansaço ao fazer esforço e por não conseguir deambular a curtas distâncias. Antecedentes patológicos: diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica. Medicações em uso: Gardenal,
losartana e insulina. Hábitos de vida: sedentária e fumante há 25 anos. Exame físico do caso clínico integrado. De forma geral, a paciente apresentou-se em bom estado, consciente, hidratada, corada, afebril, sem edemas, com cicatriz hipertrófica na região da fratura. Seus sinais vitais: pressão arterial 140 por 90 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 82 batimentos por minuto, frequência respiratória 23 incursões por minuto, saturação periférica 91%, temperatura 37 graus Celsius, glicemia 157 miligramas por decilitros. Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular presente, com roncos em ambos hemitórax, padrão respiratório misto, tipo de tórax brevilíneo, com expansibilidade torácica simétrica, ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bolhas normofonéticas sem sopro. Teste de força: para o membro superior esquerdo, apresentou o grau 4, para o membro superior direito, apresentou o grau 3. Força muscular para os membros inferiores apresentou grau 3. Sensibilidade: diminuição na região dorsal do membro inferior esquerdo. Peso: 72 kg. Altura: 1,67 m. Índice de massa corpórea: 25,82. Sua avaliação ginecológica: força perineal 2, tempo de mensuração de contração 3 segundos. Faz uso de 4 protetores por dia. Nos exames complementares, podemos observar uma fratura oblíqua no úmero do membro superior direito, no qual foi realizada uma cirurgia para a colocação de pinos. E na imagem ao lado, podemos observar a evolução do aspecto da cicatriz hipertrófica. Diagnóstico cinético funcional. A paciente, ela apresenta redução de grau de força nos membros superiores e inferiores, acarretando dificuldade moderada na deambulação em pequenas distâncias e complexidade de transferência em sua residência, utilizando o auxílio de andador como um facilitador. A paciente, ela possui disfunção coibida no condicionamento cardiorrespiratório, gerando fadiga e dispneia moderada aos pequenos esforços. Além disso, a paciente apresenta perda de urina, dificultando a sua integração social. Objetivos fisioterapêuticos: inibir as contrações da musculatura detrusora, diminuindo os números de micções de urgência e aumentando a capacidade vesical, favorecendo a participação social. Contribuir para a quebra e deslocamento de secreção das vias aéreas, proporcionando uma melhor ventilação e troca gasosa. Favorecer o condicionamento cardiorrespiratório, possibilitando a redução da pressão arterial, controle dos índices glicêmicos, acarretando uma maior resistência, maior gasto calórico e melhor qualidade ao realizar suas atividades. Adquirir o ganho de força dos músculos dos membros superiores, estabilizadores do core, musculatura dos membros inferiores, para melhorar a capacidade e qualidade dos movimentos e sua execução de transferências e atividades diárias. Melhorar o aspecto e diminuição das aderências cicatriciais, possibilitando a liberação dos tecidos retraídos e facilitando a execução dos movimentos. Aferição dos sinais vitais: pressão arterial, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica e glicemia. Pré-aquecimento. Utilizaremos 20 minutos do tempo proposto. Na paciente, utilizaremos a neuromodulação no tibial posterior com a neuroestimulação elétrica transcutânea, ou seja, o TENS. A paciente vai estar sentada e utilizaremos
200 milissegundos de frequência. E a intensidade vai de acordo com a paciente. Esse recurso ele é utilizado para inibir o detrusor. Vamos associar ao padrão respiratório diafragmático e o flutter para efeito tixotrópico, auxiliando assim na higiene brônica. Vamos utilizar esse recurso em 3 séries de 8 repetições. Logo após, utilizaremos exercícios respiratórios com padrão insuflativo, ou seja, o fracionado. Em seguida, será aplicado o endermo, no sentido das fibras com a paciente em decúbito dorsal, com a pressão de 100 milímetros de mercúrio, no tempo de 5 minutos. Posteriormente, vamos introduzir o cone vaginal na paciente, para fortalecimento das fibras do tipo 1, ou seja, as fibras de resistência, para se iniciar os exercícios associando a contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico durante a expiração. E realizará também o exercício de ponte em 3 séries de 8 repetições. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Solta. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, empurrando minha mão, solta forte pela boca. Puxa o ar pelo nariz, empurrando minha mão, solta forte pela boca. Solta. Tu tava filmando, foi para. Puxa o ar pelo nariz. Sobe. Isso. Prende, prende, prende. Desce. Puxa o ar pelo nariz. Solta subindo. Prende, 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 prende. Solta. Solta pela boca. Isso. Recupera. Isso. Puxa o ar. Solta. Recupera.
Aquecimento. 10 minutos, sempre monitorando os sinais vitais, como frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio e escala de Borg. Exercícios metabólicos com os membros inferiores na tábua proprioceptiva durante 2 a 3 minutos. Exercícios calistênicos com o bastão nos membros superiores até 90 graus, com o padrão respiratório insuflativo, relacionando as contrações voluntárias do períneo. 3 séries de 8 a 10 repetições. Estímulos de tape, diferentes texturas e temperaturas na região dorsal e plantar do membro inferior esquerdo. Nariz, levantando o bastão até 90 graus, solta o ar pela boca. Isso, faz os movimentos de dorsiflexão com o tornozelo. Puxa o ar pelo nariz, levantando o bastão, solta pela boca. Isso. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Isso, muito bem. Olha, aqui eu preparei uma cartilha falando um pouco sobre a incontinência urinária de urgência que você tem, falando um pouco sobre os reflexos de Maroni. Quando você sentir a urgência miccional, você vai fazer como se você estivesse prendendo no xixi. E alguns alimentos que você deve evitar consumir, como café, bebidas alcoólicas, sucos e frutas cítricas, viu? Você acompanha direitinho e aqui é o seu diário miccional, no qual você vai acompanhar ele por 3 dias e vai estar anotando aqui o seu consumo de água. Condicionamento. 15 minutos, sempre monitorando os sinais vitais, como frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio e escala de Borg. Fortalecimento dos membros superiores com a TheraBand para os movimentos de abdução horizontal e movimentos diagonais, associados ao padrão respiratório diafragmático, contribuindo na expansibilidade torácica. 3 séries de 8 repetições. Exercício de senta e levanta, em frente à barra paralela. Paciente descalço, ao ficar na postura ortostática, realiza a descarga de peso unipodal, com foco principal no membro inferior esquerdo, otimizando seu equilíbrio, propriocepção e força. 3 séries de 8 repetições. Condicionamento. Treino de marcha na barra paralela. Paciente descalço, ultrapassando obstáculos, potencializando a recepção de estímulos proprioceptivos na descarga de peso, com arremesso de bola multidirecional, melhorando o equilíbrio e o ganho de amplitude de movimentos para os membros superiores. Caso a paciente apresente fadiga, utilizaremos o BiPAP para diminuir o trabalho inspiratório e expiratório. Abrindo os braços, isso, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, abrindo os braços, isso, mais. Solta pela boca, isso, muito bem. Vamos fazer em diagonal agora? Olhando para a mão que está em diagonal. Isso, acompanha o movimento, muito bem. Voltou, solta o ar pela boca, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, isso, muito bem. Puxa o ar pelo nariz, sobe, descarrega o peso no inferior esquerdo, solta o ar pela boca e desce, isso. Puxa o ar pelo nariz, sobe, descarrega o peso no membro inferior esquerdo, solta o ar pela boca e desce. Isso. Ok? Desaquecimento, 10 minutos. Exercícios metabólicos e calistênicos associados ao padrão respiratório insuflativo.
orientações sobre o diário miccional para ser realizado, cartilha explicativa sobre a incontinência urinária de urgência e terapia comportamental, alimentos e bebidas irritativas, reflexo de Marroni ao sentir urgência miccional e orientações das massagens antiaderenciais com manobra de S e estrelar. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez.